Em nome de Jesus. Que o Senhor derrame uma graça, Pai, do conhecimento, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame uma graça, Pai, do saber, Senhor, da inteligência, Pai, em nome de Jesus. Abrindo, ó Pai, as portas, ó Deus, de cursos, ó Pai. Abrindo as portas, ó Deus, de faculdades, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor faça maravilha, Pai, no meio do teu povo, Senhor. Que o teu povo seja surpreendido, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor, Senhor. Porque o Senhor é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam, Pai. Que em nome de Jesus, teus filhos, ó Pai, que essa igreja, Senhor, veja a tua glória, o teu mover, ó Pai, o teu cuidado nas mínimas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra, ó Deus, de prosperidade, ó Pai, sobre a vida, sobre o lar, sobre o casamento, ó Deus, sobre os planos, ó Pai, em nome de Jesus, os teus filhos e filhas, ó Pai, que o Senhor retribua, ó Deus, a toda a oferta, ó Pai, todo o dízimo, ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por para a glória do teu santo nome. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Lembrei da história da irmã Edna. Rapaz, como viesse me chamar de feio, com a fé é tu, Satanás, sai em nome de Jesus, vai te embora. Passou 3 dias chorando, porque o cão chamou ela de feia. O cão capiroto, feioso, chamou uma princesa do Senhor de feia, e a princesa boba passou 3 dias chorando. Rapaz, que é isso, irmão? Hoje não, né? Se o Satanás estiver te confrontar, fé é tu, Satanás. Sai e volta para o inferno em nome de Jesus. É mesmo, meus queridos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Isso, capítulo 4, versículo 30. Ó, semana passada a gente viu que o Espírito Santo no Velho Testamento ele era pontual. Você viu que o Espírito Santo vinha sobre todos no Velho Testamento, sim ou não? Não. Vinha sobre quem? O escolhido, uma pessoa em específico para cumprir um propósito. Veio sobre Davi, veio sobre Gideão, veio sobre Sansão, mas era sempre o Senhor escolhia uma pessoa só, para que daquela pessoa fosse manifesto o Espírito Santo. Mas a gente viu que no Novo Testamento era diferente. Aí o Senhor não derrama mais o seu Espírito sobre uma só pessoa. O Senhor derrama o seu Espírito sobre quem? Todos. Derrama o Espírito dele sobre todos. Assim aconteceu em Pentecostes. Todos que estavam ali buscando receberam o Espírito Santo. Mas aí tem uma promessa. O Senhor Jesus, a gente vê essa promessa em Mateus, uma promessa, uma profecia dita lá em Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda carne, quase. Sobre toda a carne, mas se referindo a quem? Toda a humanidade. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava de forma pontual, uma pessoa só, para cumprir o propósito de Deus. Mas no Novo Testamento, após Jesus Cristo ter morrido e o Espírito Santo ter descido, aí o Espírito Santo agora ele age sobre todos, está disponível a todos. Amém? Em nome de Jesus. E aí, a gente aprendendo que nós somos agraciados por Deus por essa maravilhosa graça de ter o Espírito Santo acessível a todos nós. E uma vez que o Espírito Santo está sobre nós,
nós temos que cuidar. Assim como a gente cuidou para preparar nas primeiras aulas, preparando um lugar, um ambiente para o Espírito Santo vir, nós temos que cuidar para o Espírito Santo fazer o quê? Permanecer. Porque da mesma forma que o Espírito Santo vem, ele pode fazer o que também? Sair. A gente já disse aqui diversas vezes, eu vou trazer na próxima aula outros textos desse para que fique bem claro que o Espírito Santo, irmão, ele pode habitar numa pessoa, um lugar, e ele também pode ir embora. Então, da mesma forma que a gente cuidou para que ele pudesse vir, a gente tem que cuidar para quê? Para que ele permaneça. Exemplo, a gente preparou um ambiente para o Espírito Santo vir aqui na igreja. A gente chegou mais cedo, orou, a igreja limpa, espírito de adoração, de temor, pronto, preparou o ambiente. E ele veio. Aí a gente tem que cuidar para quê? Para que ele permaneça. Se a gente não tiver a ida, temor, se não continuar tendo oração, jejum, testemunho de vida, o Espírito Santo faz o quê? Agora, então a gente tem que cuidar, uma vez que nosso corpo é templo dele, uma vez que a gente é habitado por ele, a gente precisa cuidar para que ele permaneça. Amém? E é isso que a gente vai ver essa noite. Efésios capítulo 4, versículos 31. 30 e o 31. E o 32 também. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Livres de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Antes, seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos. Não entristeça o Espírito Santo. Você vai ter que se livrar. Você vai ter que ser obra da carne, eu vou trazer outro texto. Você vai ter que se livrar. Isso não é o Satanás. Isso é a nossa natureza ruim. A nossa propensão, inclinação para o mal. Ira, cólera, gritaria, blasfêmia, confusão, contenda. Aí ele fala aqui no 31. No 32. Antes seja para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Vai chegar uma aula, não sei quando vai ser, que a gente vai falar sobre as manifestações do Espírito e os frutos do Espírito. As manifestações do Espírito, falar em línguas, orar e fogo descer, é aquele avivamento, aquela coisa toda que, óbvio, isso é de Deus, tem a sua importância e nós buscaremos ser. Mas a gente vai aprender que esse fogo, essa manifestação do Espírito, sem fruto do Espírito, o Senhor a condenará. Por causa de um texto que Jesus nos revela. Naquele último dia, muitos chegarão até mim e dirão, em teu nome, eu batizei, eu curei, expulsei demônios, eu profetizei, fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, ouvirão do Senhor, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Por que a pessoa tinha manifestação do Espírito, mas mesmo assim, no dia do juízo final foi para o inferno e não para o céu? Porque ela não tinha os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amabilidade. O Senhor fala aqui nesse texto. Seja com os outros compassivos, perdoe. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Se relacione bem com todo mundo. Pastor, mas aquela pessoa fala mal de mim, aquela outra teve inveja de mim, aquela outra me traiu, aquela outra me estava me devendo R$20 até hoje, não pagou. Por que eu vou ser amigo desse infeliz que está me devendo, não paga? Deu um calote? Não importa. O que determina, irmão, o teu caráter é o que tem dentro de você e não o que tem dentro das outras pessoas.
Quando Jesus curou os leprosos, sim ou não? A lepra, hoje chamada de hanseníase, é uma doença que ela tem contato, transmissão por contato. Se você tocar uma pessoa numa ferida de lepra, de hanseníase, você vai ficar com hanseníase também, você vai ficar com lepra. E aí naquela época, vários leprosos vieram até Jesus para curar Jesus. Aliás, para Jesus curar esses leprosos. E Jesus fazia o que com essas pessoas? Ele tocava. Até para deixar os fariseus doidos. Porque os fariseus, o leproso ele tinha que ficar no leprosário. Era parte do arraial, não podia ficar lá. O leproso era tido como um pecador, um amaldiçoado. Onde ele estava, o lugar era amaldiçoado. Se você tocasse nele, você era amaldiçoado também. Aí Jesus fazia questão de tocar naquele miserável. Aí o leproso vinha. Você quer fazer leproso? Não. Tem ninguém para fazer leproso? Me ajuda, Adriano. Ô, varão de Deus. Vamos aplaudir o seu pela vida do Adriano, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Calma aí, vem devagar, leproso. Vem devagar. Vem, tô moribundo. Vem. Eita, isso aí tá ruim mesmo. Vem mais rápido. Isso aí tá ruim. Aí, para. Aí, Jesus, me cura. O que você tem, meu filho? Jesus falando. O que você tem, meu filho? Lepra. Aí o que Jesus fazia? Tá todo moribundo, ó, fedendo, cheio de pereba, se coçando. Jesus tocava. Aleluia! Mas a lógica, a razão, os fariseus diziam que se alguém tocasse um leproso, o que acontecia com quem estava tocando? Aí, nessa ótica, nessa lógica, nesse conceito, o que ia acontecer? Jesus ia ficar leproso, sim ou não? Sim. Mas o que acontecia? Os dois ficavam curados. Jesus continuava sendo Jesus. Aleluia! E o leproso ficava o quê? Limpo, curado, santificado. Amém? Vai que embora seja curado. Glória a Deus, Jesus, meu filho. Glória a Deus. Palma. A bola é Jesus pela vida de Quando você estiver de frente a uma pessoa doente, não com lepra na carne, com lepra na alma, ferida emocionalmente, machucada, uma pessoa iracunda, que é cheia de ira, pessoa maldosa, enfim, ela tem uma lepra, só que a lepra dela é no comportamento, é sentimental, é espiritual, é abstrato. Se você estiver diante dessa pessoa, você lembra disso que a gente fez aqui. Você vai tocar aquela pessoa e não vai ser você que vai ficar doente com a lepra que ela tem. Você não vai ficar com maledicência falando mal dos outros, você não vai virar uma fofoqueira, você não vai virar uma pessoa rancorosa, você não vai virar uma pessoa amarga, você não vai virar uma pessoa chata, xarope. Eu os irmãos xarope, igual as irmãs também. Por quê, irmão? Por quê? Porque Jesus mora dentro de você. Então quando você toca alguém doente, você não vai ficar doente. Você vai continuar sarado. E a pessoa que você tocou é que vai ficar liberta. Aleluia. Como é que eu posso tocar as pessoas hoje em dia, pastor? É simples. Retribua o mal com o quê? Com o bem. Quando a pessoa vier para você, falar mal de você, te tratar mal. A irmã Edna, um exemplo da irmã Edna. Veio endemoniado lá, a irmã endemoniada lá. E ó, nem sempre vai ser demônio. Isso tudo que a gente leu aqui, ira, gritaria, blasfêmia, nada disso aqui é o cão. Isso aqui é a pessoa mesmo que é ruim. Irmão, tem gente que é tão ruim. O pastor de casal, engraçado. Cláudio Barros. Ele falou assim, ó, tem gente que é tão ruim, que está endemoniado.
Aí quando vai expulsar o demônio da pessoa, o demônio agradece. Fala assim, rapaz, obrigado, pastor, que tu me tirou daquela pessoa. Eu achava que eu era ruim, mas aquela pessoa é pior do que o cão. Obrigado, pastor, Deus te abençoe. Tem gente, irmão, tem gente que é pior do que o cão, irmão. Tem gente que é ruim de verdade. Aí a pessoa vem, não é demônio nem nada, ela é ruim. E aí te afronta, como afrontou a irmã Ed. Só isso aqui, como é que você cura essa pessoa? É uma pessoa leprosa, sim ou não? Sim, essa pessoa está leprosa, na alma. Como é que você cura essa pessoa? Ela está chamando, está esculhambando para tratar da irmã Ed. E aí a irmã Ed não vai curar aquela pessoa. Ô irmã, que Deus te abençoe. Você é tão linda, você é tão preciosa para Deus. Eu sei que hoje você não acordou bem. Eu sei que você tem uma dor aí. E que você ataca as pessoas para uma forma de chamar a atenção das pessoas para a dor que você está sentindo. Mas eu sei que existe um Deus que pode curar essa dor. Aleluia! Deus! Quase que você deixa ele entrar. Irmão, ó, metade dessa conversa, a pessoa está lá no chão. Eu quero essa pessoa! Isso nem é 1 minuto de conversa, 2 minutos de conversa. É só você deixar o que está aqui dentro de você. Como Pedro fez com aquele doente, com aquele aleijado. Eu não tenho prato nem ouro, meu filho, mas o que eu tenho te dou. Você dá o que você tem para aquela pessoa. Aleluia! E aquela pessoa é curada. E você continua sã. Glória, glória do Senhor. Então você encontrará muitas pessoas assim pelo seu caminho. Como o exemplo da irmã Edna, que a gente deu aqui. Pessoa cheia de ira, cheia de confusão, gritaria, blasfêmia, cheia de dissensões, facções, rixosa, aquela pessoa que briga por tudo. Você encontrará várias pessoas assim. E quando você estiver diante dessas pessoas, você lembra disso que a gente acabou de conversar aqui, amém? Mas sabe qual o perigo? E sabe o que a gente está trazendo aqui? É que você não pode ser nunca essa pessoa. Nunca! Mas tem na igreja? Não tem. Tem pessoa amargurada dentro da igreja? Não tem. Tem, irmão. Isso é um dos grandes motivos das pessoas encherem uma lista, elencar uma lista e engordar essa lista. Essa lista é denominada de desigrejados, ou mais modernamente falando, destemplados. Pessoas que não têm mais igreja, que não vêm mais na igreja. E é pecado congregar ou deixar de congregar? Aliás, deixar de congregar? Sim ou não? Pastor, eu não quero mais saber de igreja. Fui lá, a irmã corria, orou de mim, não acordou bem. A irmã correu, não acordou bem, orou de cara feia para mim. E eu saí machucado da igreja. Não quero mais não. Vou ficar em casa e vou orar, fazer meu culto aqui e não vou mais na igreja. Pecado? Não. Tá certo? Não. É bíblico? Ou é antibíblico? O apóstolo Paulo falou assim, eu não queria entrar nisso aqui não, mas eu vou fazer questão de botar, não sei o endereço, mas o seu texto. Bota aí para mim, não sejais como esses que não congregam. Eu não sei se é Coríntios, procura aí, na internet coloca aqui. Não sei se é Coríntios, o apóstolo Paulo falou para alguém, não sejais como estes que não congregam ou que deixaram de congregar. Nós precisamos congregar sim. O corpo ele é congregacional. Se o membro do corpo padece, todo o corpo padece. Padecer, no original hebraico, não era sofrer, era falhar. É óbvio. Se eu falo no corpo humano, se o meu coração falha, o que acontece com o resto do corpo? Se as minhas vistas falham, o que acontece com o corpo? Falha também, irmão. Tropeça, cai, se machuca. Então, se um membro do corpo está lá na casa dele,
não cumprindo o que a palavra fala, que a palavra fala só, não sejais como aqueles irmãos que não congregam. Não deixando nossa mútua congregação, não deixando a nossa mútua congregação, não deixando a igreja, mútua, coletiva, não deixando a vossa igreja, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vem chegando aquele dia. A minha tradução é melhor, mas já deu para entender aqui, não deixe nossa mútua congregação. A minha tradução é, não sejais como aqueles que deixam de congregar. O apóstolo Paulo falando, é Hebreus. Tá, então pode ser que não seja apóstolo Paulo, porque o escritor de Hebreus é comumente atribuído a Paulo, mas não tem certeza de quem é o escritor de Hebreus. Mas enfim, daí, não deixe nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Ele estava repreendendo, porque alguns estavam fazendo culto em casa, e ele estava falando que o culto era onde? Na congregação. Amém? Então, se o irmão está congregando em casa, ele está descumprindo isso aqui. E se você não entende que isso aqui não é pecado, pelo menos embaraço é. É ou não é? Pelo menos embaraçoso é. E eu já expliquei que o embaraço, o que acontece? Vai te embaraçando, depois tu Amém? Então, fecha parênteses, volta para cá. Não seja você essa pessoa iracunda, cheia de ira, amargurada, pessoa chata, intragável, inconveniente, reclama de tudo, murmuradora, tem briga com todo mundo, onde vai tem uma treta. Onde vai? Já falei que tem gente que troca o pregador, não tá bom, troca o louvor, não tá bom, troca a palavra, não tá bom, troca a igreja, não tá bom, troca até de Deus e não tá bom. Porque o problema está onde? Na própria pessoa. A gente tem que correr disso, irmão, porque isso aqui não é o Satanás, isso aqui é obra da carne. Vou te mostrar aqui outro texto. Eu só quero adiantar desse texto porque ele falou aqui um descuidado aqui importante, tratando do Espírito Santo. Porque ele fala assim, no 31, livre de toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia. Vou dar uma caixa de bombom para quem me conceituar o que é blasfêmia. Resmungar, quem dá mais? Falar mal de alguém, não seja verdade, blasfemar É o quê? Falar mal de alguém. Falar mal de alguém? Blasfemar contra alguém. Contra alguém. Mais alguém? Inventar? Desacreditar em quê? Desacreditar em tudo? Em Deus? Em Deus? Da pessoa tá botando uma testemunha e falando mal das pessoas. Desacreditar de Deus. Já arriscaram, Sonara? Será que é zombar das coisas de Deus? Não. Também acho que Zombar das coisas de Deus? desacreditar. Desacreditar? Vai, Daniel, tu levantou a mão, agora fala. Não, vocês estão olhando o celular, vale não, viu? Vale não, se atrapassa é pecado, vale não, vocês estão olhando o celular. Não. Vai lá, Marcelo. Tá, blasfêmia é contra a palavra de Deus, mas o que é blasfêmia? Blasfemar contra aquilo que Deus diz. Contra aquilo que Deus diz. Blasfêmia é o substantivo, blasfemar é o verbo, é o ato contínuo. Eu quero saber o que é blasfêmia. Mas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu estou querendo saber exatamente o que é blasfêmia. Algo que é certo e é uma coisa que é certa. Algo que está escrito aqui que eles estão te alterando, pastor? Ou Isso é o conceito exato, mas de outra coisa que as pessoas confundem demais. São dois conceitos que as pessoas confundem demais. E dando culto de ensino, tem alguém aqui que não escreve na Bíblia? Não escreve. Não escreve. Mas porque tu acha que é pecado? Não, né?
Eu não peguei isso, graças a Deus. Eu sou crente tem um tempinho, mas graças a Deus eu vim da Batista. Os irmãos da minha época que vieram da Assembleia pegaram aquele tempo que a irmã não podia passar um batonzinho, não podia dar o cabelo solto, de calça, orava na hora para os espíritos, o Satanás se manifestar. Peguei essa época, jogava futebol, nada. Aí nessa época, eles falavam assim, ó, que escrever na Bíblia era passar batom na boca de Deus. Tinha, irmão. Tinha uns fariseus na igreja, irmão. Tinha. Uns religiosos que eles imputavam à igreja coisa que Deus nunca pediu. Meu Deus, já vai dar 9 horas. Eles imputavam para a igreja coisa que Deus nunca pediu. E eles falavam isso. Escrever na Bíblia era a mesma. Não podia. Você não escreva na Bíblia, não. Escrever na Bíblia. Sério? Igual os fariseus faziam na época de Jesus. Não escreva na Bíblia, não, porque escrever na Bíblia é a mesma coisa que passar batom na boca de Deus. Então, irmão, se fosse hoje, a Bíblia é toda arriscada para a honra e glória do Senhor. Amém. Não é rabisco, não é pichação. Isso são entendimentos, são revelações, são horas de estudo, são links que eu faço. Pego um versículo, linko com outro, e quando eu monto uma pregação, eu leio um versículo, e se eu quiser, pela graça e honra do Espírito Santo, eu falo um dia inteiro sobre aquele tema. Para honra e glória do Senhor. Isso é meditação. Então, não tenha medo de escrever na Bíblia, não. Então, se eu fosse você não tem medo de escrever, onde a gente está falando de blasfêmia aqui, coloca o conceito, você nunca mais vai esquecer. Porque a gente leu aqui no 31, deixa o fundo aí, a gente leu no 31 blasfêmia, e eu estou te dando o conceito de blasfêmia, é uma coisa que muita gente erra na igreja. Então, se eu fosse você, eu colocaria aí, puxaria uma seta e colocaria. A minha esposa falou que é o quê? Ofender. Falar mal. Mas de alguém, né? O Espírito Santo aqui está falando em si, né? Mas de alguém. Eu acredito que seja alguém. Então, se eu fosse pegar nesse conselho da minha esposa, aquela mulher que estava insultando a irmã Edna, estava blasfemando. Não, porque a irmã Edna não é isso. Vocês concordam? Todo mundo de acordo? Não, irmão. A ideia está certa, mas não pode ser contra a pessoa da irmã Edna. Se a pessoa tratar mal a irmã Edna, ela não é blasfêmia, ela não está blasfemando. Ela está sendo mal educada, ela está sendo intransigente, ela está sendo injusta, mas não está blasfemando. A blasfêmia é você falar mal, sim. É você falar mal, é você ofender, mas ridicularizar, mas não de uma pessoa, daquilo que é santo. Então, alguém falar mal de Buda dentro do budismo, aquilo que para eles é uma blasfêmia. Nós consideramos como santo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo que for dito de ofensa ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é que é o nome disso? Blasfêmia. Então, o que é blasfemar? É falar mal do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são o nosso tripé de santidade como cristão, como igreja. Amém? O que é blasfemar? Falar mal, ofender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? O que o Adriano falou, que é dizer de forma errada o que está escrito na Bíblia. Não foi isso que você falou? Foi com essas palavras mesmo? Não, né? Alterar, isso. Quando eu altero o que está escrito, como é que é o nome disso? Bora, Corrinha, bora. Não vem não. Vocês três aí não vem não, vocês estão olhando na internet. Vocês dois aí. Quando eu altero, quando eu pego aquilo que é verdade e altero, dentro da palavra ali, eu pego a palavra e eu passo um conceito que é errado, eu estou pregando uma coisa que não é. Sabe quando Jesus foi tentado por Satanás? Sabe quando Eva foi tentada por Satanás?
O que Satanás fez? Ele distorceu a palavra. Ele estava dizendo que aquilo que o Senhor disse que era verdade, ele estava falando que era mentira. Vem cá, foi isso que Deus falou? Que daquela árvore que está no meio do jardim dela não podereis comer, porque no dia que comer vocês morrerão? Não, boba, miga, foi isso que Deus falou, não. O que Deus queria dizer é que se você comer essa árvore, você vai se tornar igual a ele, conhecedora do bem e do mal. Olha o que o cão fez. Ele pegou algo que era verdade, a palavra, e transformou em uma mentira. Como é que é o nome disso, gente? Mentira. Não. É mentira para nós. Mas biblicamente falando, como é que é? Vai, missionária, está aí. Vai. O pessoal confunde muito esses dois conceitos, blasfêmia e... Interação. Não. Vai. Blasfêmia e... Heresia. Você nunca mais esquecesse. Você falou, blasfemar é falar mal de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E herege, cometer uma heresia, é eu trocar, adulterar aquilo que é verdade em mentira, é eu pregar errado, de forma intencional. Eu sei que não é aquilo que a palavra. Porque tem gente que é assim, irmão. A pessoa prega errado, mas é porque é desinformação, tá? A heresia, ela precisa ter o conhecimento. Satanás conhecia a palavra, sim ou não? E ele trocou a palavra de maldade, porque ele é ruim. Isso é heresia. Não, eu já vi até aqui dentro mesmo uns tempos atrás. Não, pastor, não é pastor. Presbítero, tem umas pessoas pregando heresia na igreja. Não, irmão, que não é heresia, não. Era falta de informação. A pessoa não sabia, ela desconhecia o texto. Aquilo não é heresia. Heresia, eu preciso conhecer o texto e eu quero fazer com que você erre na palavra. Isso é heresia. Amém? Diferença de blasfêmia e heresia. Agora, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 12:32. Mateus 12:32. Mateus capítulo 12, versículo 32. O que é blasfemar? Falar mal de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daquilo que é sagrado para nós, amém? Aí Jesus vem e fala em Mateus capítulo 12, versículo 32. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra quem? Espírito Santo. Não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Pode ser que a tua Bíblia esteja assim, ó. Se alguém blasfemar contra o Filho do Homem, contra Jesus Cristo, será perdoado. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, o que acontece? Não será perdoado, nem nessa vida e nem na vida que ele está falando. Não será salvo. Não é perdoado. Você pode blasfemar contra Deus. Aliás, pode não, né? É uma hipótese. O Senhor perdoa a blasfêmia contra Ele mesmo, contra Deus. A blasfêmia contra o próprio Jesus Cristo. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse o Senhor não perdoa. Pastor, mas por que Deus não perdoa a blasfêmia contra Ele mesmo? Por que Deus não perdoa a blasfêmia contra o Filho? Os três não são um só? São. Biblicamente, eu não posso dar essa palavra, biblicamente falando. Que é o que eu procurei. Ainda não achei. Talvez em outra feita o Senhor me dará um texto de fundamento para isso. Mas eu imagino, eu acredito, o Espírito Santo é Deus em nossas vidas, sim ou não? E aí ele vem morar onde? Ele escolheu que lugar para morar? Em nós. E aí, ele é maravilhoso, sim ou não?
Ele é lindo, cheiroso. Imagina Deus te dando o Espírito Santo para morar dentro de você. E você falando mal dele. Porque o Pai está na glória. Jesus está na glória. A destra de Deus. Como foi dito aqui? Estevão viu o Senhor Jesus à direita de Deus Pai. Mas o Espírito Santo está onde? Está em nós. Está em nós. E aí como que eu vou falar mal, vou blasfemar contra Deus que vive dentro de mim? E é por isso, penso que o Senhor não perdoa a blasfêmia, você falar mal com algo tão precioso que o Senhor escolheu para morar dentro de você. Glória a Deus. Amém? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. É o único pecado na Bíblia que não tem perdão. Todos os outros têm. Esse não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Vamos para outro texto aqui, para a gente ir caminhando para o final. Mateus capítulo 26, 41. Quem quiser perguntar, pode perguntar, tá bom? Mateus 26, 41. Pode? Sim. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está o quê? Pronto. Mas a carne é fraca. Vamos para outra aqui rápido. Gálatas capítulo 5:16. Gálatas 5:16. Todos acharam? Gálatas é do lado de Efésios. Estava em Efésios, legal aqui. Depois de Coríntios. Antes de Efésios, depois de Coríntios, 2 Coríntios. Ou você pega o livro de Efésios, se achou, você volta para o livro. Se achou Coríntios, 2 Coríntios, anda um livro. Gálatas 5:16. Lembra do texto? O Espírito está o quê? Pronto. Mas a carne é fraca. Então vamos ver aqui nesse versículo o que é carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo-vos, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a essas, as quais declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu precisava de uma aula. Precisava de uma aula inteira, mesmo 1 hora, só para tratar cada um desses comportamentos. Mas vamos bem rápido, eu preciso falar de cada um deles, porque o Senhor Jesus falou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Santo está aqui dentro, mas a carne é fraca. Fraca em que sentido? Porque a carne é muito forte, mas a carne é fraca em que sentido? Da inclinação para o mal. Eu não posso ver algo que atrai minha carne, que eu já fico atraído para aquilo, e muito facilmente eu vá
olhar para onde não tem que olhar, colocar a mão em onde não tem que colocar, falar o que eu não quero falar, fazer o que eu não quero fazer. Porque a carne é fraca, ou seja, ela é muito forte para a inclinação dela. E aí fica o espírito e a carne, militando um contra o outro, numa guerra, disputando a nossa vida. Amém? E aí, esse texto de Gálatas, o apóstolo Paulo fala que a gente não pode andar na inclinação da carne, a gente tem que andar pelo Espírito. E aí, para nos ajudar, ele fala o que é carne, para você ver que não é o Satanás, é carne, e carne é a gente. Tem um texto em Tiago, eu não sei onde é, mas Tiago fala isso, que nós somos tentados pelo nosso mau intento. Está dizendo assim, se você tem problema com o dinheiro, pegar um dinheiro que nasceu, de passar a perna nos outros, você vai ser tentado naquilo. Se o seu problema é com bebida, você vai ser tentado naquilo. Se o seu problema é com prostituição, você vai ser tentado naquilo. É isso que o apóstolo Tiago estava dizendo. E aí, nesse texto aqui de Gálatas, o apóstolo Paulo nos ensina, ele nos esclarece o que é carne. Porque ele fala assim, ó, tem uma guerra, de um lado do espírito, do outro da carne. Então eu vou falar para você o que é carne, para você entender com quem você está lutando. Estratégia de guerra. Quando você vai para uma guerra, nos tempos de guerra, sabe quem vencia a guerra? Quem conhecia melhor o inimigo. Se eu vou lutar contra um inimigo, a chance de eu vencer essa guerra é bem maior se eu conhecer tudo a respeito dele. A hora que ele acorda, a hora que ele levanta, as armas que ele usa, onde é o ponto fraco dele, onde é o ponto forte dele. Quanto mais informação tiver do meu inimigo, mais chance de eu ganhar. É claro isso, sim ou não? Sim ou não? Quando tem uma guerra entre o espírito e a carne, o apóstolo Paulo está nos enchendo de informação o que é carne. E aí são todos esses itens aqui que ele falou, todos esses comportamentos que ele falou. Vamos ver cada um deles aqui, bem rápido. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga eu quero ir embora. Gálatas capítulo 5. Qual eu falei? 5,16, né? Foi. 19. 5,16. Agora qual? Não. 19. Fala sobre o 5,19. Eu tô em Efésios. avançada. Ó, Gálatas 5,19. As obras da carne são conhecidas, as quais prostituição, vencemos isso, sim ou não? Sim. Impureza, vencemos? Não. Vencemos não, irmão. Impureza, falta de santidade. E em alguma coisa a gente escorrega. Seja um falar, seja um ouvir. E ó, o apóstolo Paulo ele falava assim, ele escreveu assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Ó, quão miserável homem que eu sou. Era o apóstolo Paulo reconhecendo, sabe o quê? Que ele era pecador. Que ele queria não falar, mas ele falava. Que ele não queria olhar, mas ele olhava. Só que dentro dele tinha o quê? Arrependimento. Ele lutava contra aquilo e vencia. O Senhor dava graça para ele. Então, é muito difícil eu falar assim: eu sou burro. Eu não tenho nenhum pecado. Ô irmão, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Se não fosse as misericórdias do Senhor que se renova cada manhã, nós estaríamos fritos. Amém? Então, impureza. Por falar de mim, eu ainda não consegui me livrar. Mas eu estou igual ao apóstolo Paulo, reconhecendo meus erros, as minhas falhas e lutando para que eu
faça bem o que eu preciso fazer. Amém? Impureza. Libertinagem. A gente venceu. E a gente tem vencido. Libertinagem é você usar a tua liberdade que você tem no Espírito Santo, para você dar margem para o pecado. Todos nós somos livres, sim ou não? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, eu posso trair a minha esposa? Posso, cabeções. Posso, claro que eu posso. Posso. Eu sou livre, irmão, eu posso trair ela. Presta atenção, a Bíblia não está falando que isso é certo. Ela não está falando que é certo, ela está falando que você pode. Todas as coisas me são lícitas. O que quer dizer isso? Eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive, eu posso chamar contra o Espírito Santo. Eu posso. Isso não quer dizer que está certo. Ele fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer qualquer coisa. Mas nem tudo me convém. Me convém trair minha esposa? Óbvio que não, eu vou trair? Não, eu não sou burro. Vocês estão entendendo? Então, o que é a libertinagem? É exatamente isso. É usar a liberdade que eu tenho. Eu sou livre para trair ela. Mas eu não traio. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Isso me convém. E porque ela é minha esposa e é que eu escolhi. E você ama ela, né? Não, minha namorada. Ah, não posso falar uma coisa aqui, senão vai comprometer. Bem, isso é problema de casal. Mas ela sabe. Amém, então, o que seria eu ser libertino? Eu usar essa liberdade que eu tenho de trair e traí-la. Isso seria uma libertinagem. Eu usei uma liberdade que eu tenho para trair ela. Nós temos vencido isso, sim ou não? E eu estou falando em todas as outras coisas. Por exemplo, a irmã do disco, a diaconisa, não é? Ela pode ser igual o Pedro, pegar o dia das ofertas? Pode! Todas as coisas que são lícitas, pode! Ela pode pegar o negócio de terminar, acabar o culto, pedir eu esquecer lá a coisa, abrir aqui, ela vir pegar o dinheiro, eu não vou nem ficar sabendo, passou no caminho, ela pode fazer isso? Pode! Mas por que ela não faz? Não convém, ela sabe que é errado. Aí, se ela pegasse o dízimo, é uma liberdade que ela tem, ela pode fazer. A liberdade que a igreja deu para ela, tem poderes para isso, constituído pela bispa, por mim, pela minha esposa. Mas por que ela não faz? Porque isso não convém. Mas se ela fizesse, ela estaria sendo uma libertina. Ela usou uma liberdade que ela tem, de uma confiança que ela tem, para fazer o mal. Isso seria libertinagem. Amém? Amém. Obra da foi o Satanás que entrou nela para ela pegar o dinheiro? Não, isso não é obra do cão. É o Satanás que entra no marido para atrair a esposa? Não, irmão. É o cara que é safado e foi lá e fez. Amém? Vocês entenderam que é libertinagem? Vamos. Rápido, irmão. Idolatria. Os irmãos da católica ficam adorando as imagens, é isso? Não. É muito mais do que isso. O que é idolatria? Adorar alguma coisa acima de Deus. Isso. Nem sabia esse conceito. Deus abençoe. Mas é a mesma coisa. Você colocar alguém ou qualquer coisa no lugar de Deus. Pastor, eu não vou na igreja católica, eu não adoro aquelas coisas. Mas tu adora o teu marido. Coloca o teu marido acima de Deus. Tu adora os teus filhos. Tu coloca os teus filhos acima de Deus. Como é que é o nome disso? Tem idólatra aqui? Tem? Tem idólatra? Amém. Em nome de Jesus. Bora, tua. Feitiçaria. Tem feiticeiro? Não. Sabia que feitiçaria é desobediência? Não posso entrar aqui, irmão. Eu já expliquei isso aqui outra vez. O Saul, lembra de Saul? Saul desobedeceu o que Deus havia mandado ele fazer. E o Samuel disse para ele, falou assim, a desobediência é como um pecado de feitiçaria. Então, feiticeiro não é aquela bruxa que fica no caldeirão, que bota orelha de
porco, asa de morcego. Feitiçaria não é aquilo, não é falar, não é encanto. Tem o encanto também de feitiçaria, tem, mas é muito mais do que isso. Feitiçaria é desobediência. Se você é um desobediente, se você é um rebelde, o Samuel falou assim para ele, a desobediência é como um pecado de rebeldia, o pecado de rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Ele associou a desobediência, a rebeldia e a feitiçaria, botou tudo no mesmo pacote, falou tudo a mesma coisa. Quando você desobedece, você é um feiticeiro. Tem feiticeiro aqui? Está todo mundo obedecendo o Senhor? Amém. Bora pro outro, bora. Deixa pra próxima. Pra explicar melhor. Só termina. Meu Deus, é muita coisa, né? Então, deixa pra próxima e você fala melhor. Vamos terminar só o 20, né? A gente deixa o 20 pra só o 20. Eu falei feitiçaria, inimizade. Tu tem guerra com os outros, na rua, com a vizinha que fala mal? Não? Pronto. Seguir a paz com todos. E a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, não ande com briga com ninguém, não. Porfia, a mesma coisa. Porfia é briga, é dissensão, a mesma coisa. Ciúmes. Tem ciumento aí? Eu ciúme. Tem ciúme? Cuidado, ciúme é obra da carne. Amém? Ira. Mexer com meus filhos. Amém. Então, cuidado com isso. Pastor, mas a palavra fala que o Senhor Jesus falou assim, pecai, irais, mas não pequeis. Amém, irmão. Tem uma ira que ela é santa. A ira de Jesus, quando as pessoas estavam vendendo sacrifício no templo, Jesus chegou lá como? Por gentileza, o senhor poderia sair e vender essas maldições lá fora? Foi assim? Não. Saquei! Jesus chegou irado, irmão, mas era uma ira santa. Amém? Então tem o ponto da ira, que é santa. E tem a ira que você extrapola e você peca. Você só tem que ter cuidado com isso. Amém? Pelejas e dissensões, a mesma coisa. É briga, é confusão. Você ter confusão, atrito com alguém, com pessoas, com lugares. Amém? Principalmente com a igreja. Tem gente que sai da igreja e tem uma confusão. Criou uma confusão com os irmãos que tem lá. Eu já falei isso. Aprenda a entrar e sair dos lugares. Deixar as portas abertas. Tu não sabe se tu vai voltar para lá, hein, filho. Não sabe o dia de amanhã. Às vezes vai ter que voltar para aquele mesmo lugar, pedir perdão para as pessoas, reconhecer. Amém? Então entra e saia dos lugares, deixando as portas abertas. E facções, que é a mesma coisa. Facção é divisão. Não tem panelinha, não tem um irmão mais predileto, não tem irmã mais predileta, não tem divisão, amém? Nós somos um corpo, seja assim na família também. Em nome de Jesus, amém? No ensaio de louvor, venha para cá, vamos cantar só um refrãozinho, a gente ora, termina, a gente vai terminar no horário. Em nome de Jesus. Até meu sono foi embora. Caixa de bombom, que tinha não. Eu acho que eu falei, eu cheguei. Quase chegar.